Bom dia. Governo Lula, com o país dividido, um Congresso cada vez mais conservador, o presidente eleito Lula, com a promessa de aumentar o gasto público num orçamento já esgotado, deve enfrentar grandes dificuldades. Para falar dos desafios do governo Lula, estamos aqui hoje com o nosso conselheiro, o economista Alexandre Schwartzman, com o nosso CIO Arnaldo Silva e com o nosso conselheiro Gabriel Safdie, diretamente de Genebra. Alexandre, é com você a palavra. Os desafios são grandes. Oi, bom dia, Magda. Bom dia, Gabriel, Arnaldo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Olha, são absolutamente gigantescos. E, assim, a minha leitura desse exato momento é que nós não estamos preparados. A Magda levantou um ponto que é importante. A gente tem um Congresso que certamente está, se cabe essa classificação no Brasil, à direita do atual governo. Isso pode trazer alguns problemas, mas, curiosamente, não acho que isso traga problemas para aquilo que parece ser estratégia econômica do governo Lula. Então, vamos primeiro começar a entender qual a estratégia econômica do governo Lula. Uma primeira delas, assim, é uma expansão de gasto. Depois a gente vai entrar se é uma coisa temporária, se é uma coisa permanente, mas, enfim, tem uma leitura de que é necessário aumentar o gasto. A favor, se cabe de novo aqui essa palavra, dessa estratégia, é o fato de que o orçamento que foi mandado para o Congresso lá em agosto, que ainda é o orçamento que nós estamos discutindo, é um orçamento que nasceu de uma mentira, né? ou de várias mentiras. Ele nasceu, mas a principal, a mais visível dessas mentiras, é a ideia de que o Auxílio Brasil permaneceria em torno de R$ 400 por mês. Quer dizer, nós já sabíamos que, independentemente do vencedor da eleição, o atual nível do auxílio de R$ 600 por mês seria mantido, será mantido, pode pôr um nome Auxílio Brasil, Bolsa Brasil, pode ser o nome que for, o fato é que isso daí seria mantido de qualquer forma. Estima-se que um impacto de manter essa política indefinidamente é algo que adicione alguma coisa como 50 bilhões de reais, cerca de 0,5% do PIB, indefinidamente aos gastos públicos. Então, já começou por aí. Não é a única coisa, né? A gente tem ali uma série de outras medidas, né, que sugerem que o nível de gastos que está contemplado no orçamento, ele subestima em uma magnitude grande o número de gastos que iria acontecer esse ano. Então, parte da história é simplesmente adequar o orçamento à realidade que iria acontecer. O outro lado da história é que tem um conjunto de outros gastos que se pretende aumentar, enfim, a saber se eles seriam elevados ou não, caso Bolsonaro tivesse vencido a eleição. Tem um deles que me parece óbvio, a questão do salário mínimo. Em certo momento se entrou lá na campanha, eu aumento o salário mínimo mais do que você, mas o fato é que tem também um projeto para aumentar o salário mínimo. Salário mínimo, como se sabe, é o balizador de uma série de despesas importantes no orçamento da União. A mais notável delas é a questão previdenciária, não para na questão previdenciária estrito sensu, pega uma série de outros gastos de natureza entre previdenciária e securitária. Estou aqui pensando ali no benefício de prestação continuada, que, por definição, é um salário mínimo, não é exatamente previdência, semelhante, etc. Mas o fato é que também tem a questão do salário mínimo, tem a ver se vai entrar ou não um reajuste do funcionalismo, como é que fica a questão do ressarcimento aos estados por conta da redução do ICMS lá em meados desse ano, quer dizer, em troca de alguns meses de inflação baixa, no caso até negativa, na verdade se hipotecou uma parcela considerável da receita dos estados. Tem movimentos que estão pedindo ressarcimento, acho que existe inclusive um acordo nesse sentido.
né? A gente tem também a questão de precatórios, enfim, tem ali um conjunto de despesas que pode ser elevado. E a ideia, assim, para acomodar isso tudo, né, a expressão que o senhor foi o famoso waiver. Waiver, quer dizer, basicamente é um pedido de perdão. Existe uma legislação, no caso, o teto de gastos. Parece meio remoto, parece não inexistente, mas supostamente na nossa Constituição ainda existe um teto de gastos, moribundo, zumbi, o nome que a gente queira dar, mas enquanto ele não for revogado, lá ele está, e a ideia, portanto, é que para conseguir aumentar as despesas num cenário em que, em tese, ainda prevalece do ponto de vista legal, se não na prática, o teto de gastos, precisa de uma autorização do Congresso para isso. Então, nós tivemos a PEC Kamikaze, né, que foi aprovada em meados do ano, que fazia exatamente isso. A gente vai ter a PEC Kamikaze 2, o retorno, chama-se PEC de transição, mas exatamente é uma reedição, né, é uma volta à tal PEC Kamikaze, que foi aprovada pelo Congresso de uma maneira relâmpago em meados desse ano. A ideia é permitir, né, um aumento de gastos. A questão principal nessa história é a seguinte: tá bom, isso vai ser alguma coisa por um período predeterminado, ou a gente, de fato, está elevando, que a gente está elevando de uma maneira permanente essas despesas. Tem, obviamente, uma tensão nessa história, mas é meio natural. Se você está incorporando permanentemente o equivalente a R$ 200 a mais por mês para o Auxílio Brasil, esse gasto vai ser permanentemente mais elevado. 50 bilhões por ano, preços de hoje, né? Se a gente está aumentando o salário mínimo, isso é um aumento também permanente da despesa. O salário mínimo saltou, ele vai balizar o aumento de previdência, etc. Você tem uma política que significa um aumento real do salário mínimo ao longo de vários anos, essa despesa vai aumentar ao longo de vários anos. Então, isso não é exatamente um waiver, a menos que a gente imagine que a gente vai precisar de uma autorização para gastar mais, tem que voltar ao Congresso para uma outra autorização para gastar mais e depois uma outra autorização para gastar mais. Esse é o cenário de sonhos do Centrão, não é por outro motivo que o atual ministro Ciro Nogueira, que, não podemos esquecer, era um aliado fiel do ex-presidente, atual presidente eleito Lula, em certos momentos, já tenha mais ou menos dado qual que é o posicionamento dessa bancada tão importante para o funcionamento do Congresso Nacional. Obviamente, eles preferem que seja uma coisa feita ano a ano, porque, obviamente, abre a possibilidade de negociar isso ou não. Mas, enfim, de novo, sem prestar assim, muita atenção no lado ético da história, inclusive para preservar a nossa sanidade mental e o café da manhã ainda dentro dos nossos estômagos, né? Qual que é a consequência econômica disso? Tá falando, temos um aumento persistente do gasto público para o ano que vem, cujo montante a gente não sabe. Então, os números que têm aparecido, né, aparentemente o número que está na cabeça da equipe política do futuro governo Lula é alguma coisa da ordem de 175 bilhões de reais de aumento de gasto. A equipe econômica, ou pelo menos a equipe econômica da transição, fala num número menor, 139, vamos dizer, 140. Tem gente que fala que é mais, e, obviamente, depende de uma série de outras coisas que vão acontecer ao longo do caminho. No pior cenário, cá entre nós eu acho remoto, a probabilidade remota de acontecer, poderia chegar a 350, 400 bilhões de reais se for colocar tudo. Eu coloco mais para dar uma ideia do que achando que uma coisa dessas vai se materializar. Eu acho difícil, mas vamos falar ali de um número entre 150 e 175 bilhões, parece assim um ballpark para lá de razoável quanto ao aumento de gastos. Então, tem algumas consequências dessa história. A primeira delas é a seguinte: um aumento do gasto público tende, tudo mais constante, a
puxar a demanda do país. Você está transferindo mais dinheiro de uma maneira persistente para as pessoas vão pegar esse dinheiro, vão gastar, isso daí tem um impacto sobre a demanda, ao mesmo tempo que o Banco Central está ali trabalhando para segurar, ou trabalhou para segurar a demanda, quando trouxe a Selic para 13,75. Então, temos, acho que eu já usei essa imagem, mas acho que ela continua sendo a mais apropriada, perdão pelo excesso de uso do clichê, mas a gente tem o Banco Central pisando forte no freio e o governo ameaçando pisar forte no acelerador. Não é um tipo de política particularmente inteligente. O risco, inclusive, que se discute é, face a um aumento adicional de demanda agora, que não estava nas contas do Banco Central, tem um risco ou não tem um risco do Banco Central voltar a elevar juros. Então, isso é uma coisa que a gente deve refletir. Eu sou algo reticente a esse respeito, mas se o Banco Central não reagir com o aumento de juros, significa que, de novo, tudo mais constante. A convergência da inflação para a trajetória de metas vai ficar mais lenta, a gente vai demorar mais tempo, a gente vai ter que conviver com inflação acima da meta. Já está meio claro que em 2023 ela não estará lá, quer dizer, as expectativas de inflação oscilam ali de 4,5% a 5%, né? Lembrando que a meta de inflação para o ano que vem é 3%, então a gente está acima, bem acima, inclusive acima do intervalo da meta. Então, temos uma consequência que é a inflação mais alta. Não é a única consequência, né? Acho que tem essa lenda, né, que foi criada para um país que deve na sua própria moeda, não tem que se preocupar com o endividamento, porque, no final das contas, ele sempre pode pagar emitindo mais moeda, né? E a gente viu esse tipo de coisa. A gente viu recentemente um governo que propôs uma expansão fiscal considerável, né? Emitia dívida na sua própria moeda, tem uma das moedas, é uma moeda, ao contrário da nossa, conversível, enfim, é um país de primeiro mundo, eu estou falando, obviamente, do Reino Unido. A gente viu o que aconteceu quando o curto governo da primeira-ministra Liz Truss veio com uma proposta chamada mini orçamento, de um corte de impostos sem contrapartida de redução de gastos. Obviamente, a contrapartida disso era uma elevação do endividamento. O que a gente viu foi a libra esterlina atingindo os níveis mais baixos em muito tempo. Eu não conseguiria afirmar que é o nível mais baixo da história, mas certamente é o nível mais baixo da libra esterlina, até onde a minha memória consegue alcançar. Já foi melhor, mas ainda consegue alcançar os últimos 40 anos, pelo menos, é o pior nível. A gente viu as taxas de juros dos títulos mais longos do Tesouro Britânico dispararem e consequências ali sérias para fundos de pensão, etc., etc. Provavelmente não se repetiriam aqui, mas se aconteceu no Reino Unido, que é um país de primeiro mundo, com uma tradição de inflação baixa, tudo bem, bateu 11% agora pela manhã, mas é um país de tradição de inflação baixa, contas públicas em larga medida em ordem, etc., etc. Então, a gente pega um país como esse, a gente pode imaginar que tipo de reação teria, né, em relação a um anúncio de uma política fiscal que promete mais gastos de uma maneira indefinida, quer dizer, sem nenhum programa para, lá na frente, conter esses gastos, né? E a gente teve uma pequena amostra disso aqui também. Quer dizer, no dia em que o presidente Lula, às lágrimas, né, veio falar da questão da fome, etc., que ele queria, né, gastar mais, o que a gente viu foi o dólar disparar, a bolsa cair e as taxas de juros disparar. Mas tudo bem, eu não como bolsa, ninguém come bolsa, mas o dólar mais caro significa preços mais altos. As taxas de juros mais altas significam um crescimento mais baixo. E, diga-se de passagem, o preço de ação mais baixo também encarece o custo de capital das empresas e, em outro lado, determina uma redução dos seus planos de investimento, porque o custo de capital ficou mais alto. Então, a ideia de que isso daí é preocupação só de mercado, só de gente rica, etc., também não se sustenta, né? À luz do que a gente sabe que esse tipo de programa pode ter
para frente. Então, um anúncio de um programa de gastos sem uma compensação em algum momento, ele é certamente uma coisa problemática. E obviamente, tem uma promessa, né, que ninguém sabe, então a gente vai substituir o teto de gastos por alguma outra estrutura fiscal, né, algum outro regime fiscal que vai garantir a estabilidade da dívida. Então, para quem lê o jornal hoje, tem vários jornais, isso está no Valor, está no Estadão, está na Folha, não tive oportunidade ainda de ler o Globo, mas acredito também, deve estar lá, tem uma proposta que está sendo gestada no Tesouro, que assim, se a dívida, um determinado critério de dívida, estiver em tal patamar, então a despesa pode crescer um pouquinho, se estiver acima disso, não pode crescer nada, se estiver muito abaixo disso, pode crescer um pouco mais, etc, etc. Para quem tem uma memória como a minha, deve lembrar isso aqui, de certa forma, lembra muito lá o plano do Chico Lopes, quando ainda era presidente do Banco Central, da tal banda diagonal endógena para a taxa de câmbio. Foi um negócio que durou aproximadamente 2 dias antes de ser demitido, mas é claramente um mecanismo não só extraordinariamente complicado, como ele esbarra uma outra constatação muito mais simples do que o próprio mecanismo, né? Além dele abrir uma oportunidade extraordinária para você, basicamente, navegar dentro das dificuldades, das complexidades do próprio mecanismo, a gente aprendeu, e aprendeu da maneira mais clara possível, que sempre que há um conflito entre uma regra fiscal e o interesse político de curto prazo do governo de plantão, quem vence é o interesse político de curto prazo do governo de plantão, caramba. A gente tem lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, metas de superávit primário, teto de gastos. Nenhuma dessas coisas sobreviveu. Teto de gastos foi colocado na Constituição, porque a ideia é que você coloca na Constituição, o negócio fica difícil de ser alterado. Vou chamar a atenção que esse negócio foi alterado em 2019, não foi em 2020, mas porque ele tinha uma previsão de uma cláusula de escape, que, diga-se de passagem, estava correta, face à pandemia fazia sentido, mas ele foi alterado em 2021, ele foi alterado em 2022. E a alteração de 2022, a qual eu estava me referindo, a PEC Kamikaze, agora há pouco, ela foi uma alteração que foi resolvida num período de dias. Não estamos falando de meses para aprovar, ou anos para aprovar uma emenda constitucional. Foi resolvida em uma questão de dias. Quer dizer, além de todos os problemas ligados à própria questão do aumento de gasto em si, né, tem o fato de que esta PEC Kamikaze desmoralizou o Instituto de colocar regras fiscais na Constituição. A gente não consegue imaginar nada mais poderoso do que regras fiscais na Constituição, e isso daí foi devidamente demolido pela aprovação da PEC Kamikaze. A gente vai ser isso também devidamente demolido pela aprovação da PEC da transição, a PEC Kamikaze 2, o retorno, né, que vai acontecer. Assim, não tenho nenhuma ilusão. Como ela vai acontecer, a gente ainda não sabe. Por isso, não sabe se vai ser uma autorização para todos os anos, se vai ser autorização para 4, se vai ser autorização para 1, mas ela vai acontecer. E vai acontecer em troca da prorrogação do orçamento secreto, que já não é uma coisa tão ruim, né? Pelo menos para certas pessoas que criticavam esse instituto há pouco, agora, né, quando the shoe is in the other foot, então a gente muda também a nossa posição a esse respeito. Então, o que a gente vê ali, acho que assim, a política econômica do governo Lula é uma política econômica que flerta com coisas que são muito negativas. Não, mas tem o Pércio lá, vamos colocar em bom português, eu sou amigo do Pércio, gosto dele, né, acho o Pércio um tremendo economista, né? Tem o Pércio lá, tem risco do Alckmin virar ministro da Fazenda. Acho que tudo isso é verdade, né? Agora, quando a gente olha para o conjunto da obra de que esse governo está prometendo, isso não casa nem com a figura do Pércio no Ministério da Fazenda, nem com a figura do Alckmin, que, diga-se de passagem, quem nomeia um ministro que não pode ser demitido, né, de novo, também está flertando com o desastre. Então, assim, a questão
é menos o nome que está lá e muito mais qual que são os objetivos políticos de curto prazo do atual governo. E é muito claro que o objetivo político de curto prazo do atual governo é uma expansão fiscal considerável. O Congresso vai se opor a isso? Reitero, não vejo nenhuma possibilidade do Congresso se opor a isso. Obviamente vai negociar qual que é a parte dele, mas assim a crença de que um Congresso conservador seria fiscalmente responsável, eu acho que ela não se sustenta. Aliás, diga-se de passagem, né, o Congresso, quer dizer, os conservadores eram e são maioria no Reino Unido e, né, não estão atuando com nenhuma responsabilidade fiscal. Né? Democratas e republicanos, da mesma forma, não têm nenhum compromisso com austeridade fiscal. A ideia de que o Congresso brasileiro teria algum compromisso nesse sentido, ele está assim em conflito direto com a nossa experiência do Congresso. Pode ter ali suas pautas de interesse, etc., pode querer impor determinadas derrotas ao governo, mas acho que que nenhum deles se oporia ao aumento de gastos, como não se opôs agora. E diga-se de passagem, o PT votou feliz e contente pela PEC Kamikaze também. Né? Então, quando a gente olha do lado do compromisso com a estabilidade fiscal, a verdade é que tem muito pouca gente. Vocês estão falando com uma delas, mas, assim, como regra, eu não tenho nenhum voto, eu não tenho nenhuma influência na definição de política econômica. E eu não vejo pessoas, normalmente tem uma pessoa, mas eu não vejo um grupo de interesse no país que esteja, de fato, de maneira exitosa, né, pressionando por contenção de gastos. O que a gente tem é, do outro lado, praticamente uma unanimidade de que a gente vai aumentar o gasto no ano que vem. Isso, obviamente, acontece num contexto internacional complicado, eu falei disso várias vezes, o Gabriel vai ter oportunidade de explorar isso com mais cuidado. Então, o que eu vejo, né, é o risco, aquele acontecimento ali da semana passada, que motivou ali, o mercado está tendo um chilique, não, acho que ele vai ser um fenômeno mais ou menos, vai fazer parte do nosso panorama. Obviamente não quer dizer que todo dia o dólar vai subir, todo dia a bolsa vai cair, mas significa que preços de ativos, de dólar, de bolsa, de juro, do que for, eles vão se adequar a uma realidade em que a política de gastos do governo vai ser muito mais descontrolada do que a gente poderia talvez imaginar ou torcer ou rezar a favor. Eu paro por aqui, obviamente, continuo disponível para continuar a conversa. Alexandre, antes de passar a palavra para o nosso querido Arnaldo, eu acho que eu tive um problema aqui com a minha luz, eu peço que a Aninha venha aqui me auxiliar. Mas antes de passar a palavra para o Arnaldo, eu tenho uma pergunta sobre crescimento econômico. Eu até compartilhei com você um quadro que eu vi recentemente do BID, eu acho, sobre países que cresceram esse ano. A sua grande maioria dos países não cresceu, ou está em recessão, ou está simplesmente flat, não crescendo, enquanto que o Brasil é um dos poucos que crescia. Também nossa moeda, uma das pouquíssimas, se não me engano, somente o rublo e o real esse ano se apreciaram em relação ao dólar. Como é que você vê essa questão do crescimento econômico diante dessa possível irresponsabilidade fiscal que vai gerar demanda, que vai gerar inflação e que, com um Banco Central independente, pode gerar juros mais altos? Como é que você vê a questão, o desafio do crescimento econômico? Excelente pergunta, Magda. Olha, o Banco Central já pôs o juro num patamar elevadíssimo. Chegou a bater 8% em termos reais, quer dizer, já deduzida, a inflação está um pouco abaixo disso agora, mas isso é um freio considerável. A gente teve algumas leituras ruins aí do IBCBR, mas já eu acho que não apontam para uma
uma queda na atividade econômica, mas certamente já apontam para alguma moderação na atividade econômica. A nossa indústria praticamente não cresce desde 2021. Né? Nossas vendas no varejo estão paradas mais ou menos desde 2021. O que sustenta esse negócio são duas coisas. Sustenta, um lado, o setor de serviços, do outro, o agronegócio. O agronegócio por força do aumento de preço de commodities, o serviço, em larga medida, por conta da normalização da questão da pandemia. Então, tem ali algumas, mas isso daí tem uma data marcada para acabar. Qual que é a data? Eu, obviamente, não sei. Então, eu acho que tem uma chance boa da gente estar observando já uma desaceleração da economia brasileira agora, perspectiva para o ano que vem é uma perspectiva de um crescimento mais baixo. Agora, tem, de um lado, o governo federal vai pisar mais no acelerador. Aí a ver como é que o Banco Central vai reagir. Tem duas opções para o Banco Central. Ele reage, é um Banco Central independente, tem uma mudança no cenário no qual ele estava contemplando, e ele sobe a taxa de juros, né, e tenta contrabalançar esse efeito adicional de demanda. Simplesmente tem um crescimento que talvez fique um pouco mais forte num primeiro momento por conta desse adicional que se deu de gasto público, mas lá na frente a conta vai vir na forma de um crescimento mais baixo, a gente vai ter que trabalhar com o juro mais alto. Né? Ou o Banco Central tem a opção de não fazer nada. Não, já está em 3,75, eu não vou subir a Selic, eu vou ficar com a Selic parada mais tempo. Então, ao invés de cortar a Selic agora em meados de 2023, eu vou cortá-la um pouco mais tarde, mas significa, como disse, também uma trajetória de inflação mais alta lá na frente. O que significa também, por esse lado, né, que a gente vai ter que passar mais tempo com a política monetária apertada no sentido de ter um juro real que é acima do chamado juro neutro, aquele que não estimula nem desestimula a economia, porque o Banco Central continua tentando fazer a convergência da inflação para a meta, que ao invés de acontecer no começo de 2024, vai ser empurrada mais para frente, e aí significa também crescimento mais baixo. Enfim, então, obviamente, o crescimento, as coisas elas são assíncronas, elas não acontecem ao mesmo tempo. Né? O efeito de uma transferência, um aumento de transferência de renda para a população é um efeito quase que imediato. Você recebeu aquilo, você começa a gastar mais. O efeito de um aumento de juro, mesmo que não seja o juro, a Selic propriamente dita, mas pensar que o juro de 3 anos, o juro de 5 anos, que encarece o financiamento de financiamento, encarece o financiamento de consumo, etc., ele se materializa, mas ele tipicamente demora mais tempo para bater na atividade econômica. Então, a gente passa a ter, no conjunto da obra, eu diria, um crescimento menor, mas um primeiro momento ele aceleraria o crescimento, no segundo momento a gente teria um crescimento abaixo daquele que vigoraria na ausência desse programa de estímulo fiscal. Então, eu acho que tem complicações, inclusive para o nosso nível de crescimento de longo prazo, né? Porque juro mais alto afeta investimento mais baixo significa menos crescimento à frente. Tem uma série de complicações para prazos mais longos. Certo. Agora o Arnaldo Silva tem uma pergunta para te fazer, Alex. Opa. Oi, Alex, tudo bem? Tudo, Arnaldo. Você já até meio que respondeu, mas assim, como as discussões estão em cima do fiscal, essas sugestões de nova âncora fiscal, o que você acha disso, né? Ou delas, qual que seria a melhor no seu entendimento, enfim, o que poderia vir aí? O que você tem a dizer disso ou não tem? Não, até tenho. Eu vou falar, eu acho essa proposta lá do Tesouro até bonitinha, assim, tecnicamente falando. Vai lá, faz as contas, etc. Dá uma diversão ali para o economista, né? Mas, primeiro, eu acho ela muito complicada, assim, para você
vender esse negócio, né? Segundo, ela representa, de fato, um afrouxamento com relação ao que a gente tem hoje. Então, assim, eu prefiro regra simples. No caso, eu preferiria alguma regra de teto. Então, a gente poderia, não, redefine o teto, né? Não, é o seguinte, a gente vai fazer um aumento de uma vez no teto e, a partir daí, ele começa a vigorar e a gente ganha mais X anos para fazer um ajuste. Tecnicamente, eu preferiria isso. Mas a minha questão com isso é que eu me tornei um cético a respeito dessa ideia de que a gente consegue limitar o tamanho do Estado brasileiro na canetada. A gente não consegue. Né? Eu acho até a ideia do teto, quer dizer, ninguém era ingênuo. Né? Todo mundo que defendeu o teto naquele momento, quem propôs o teto defendeu, a ideia era fazer alguma coisa, impor um limite de tal maneira que colocasse a sociedade brasileira lá frente a uma espécie de dilema. Olha, eu tenho esse volume para gastar, onde eu vou gastar isso? Eu vou permitir que as despesas obrigatórias continuem crescendo como cresceram, ou eu vou fazer reformas para, de alguma forma, moderar o ritmo de crescimento disso de tal maneira que eu consiga preservar ali o teto de gastos e um certo montante, um certo espaço para despesa discricionária. Funcionou um pouco, bem ou mal a gente aprovou uma reforma previdenciária, cuja discussão começou já em 17, obviamente foi um projeto novo, foi aprovado em 19, então teve ali alguma coisa. Mas a gente parou por aí. Né? O fato é que, e aí a gente olha em retrospecto, não fazemos nenhuma reforma de peso desde então. E não tem nenhuma perspectiva de fazer uma reforma de peso do ponto de vista administrativo ou de uma refundação do orçamento brasileiro. Então, eu olho a ideia de que tem ali uma regra fiscal que, de alguma forma, vai fazer com que a gente passe a se comportar, a história não está a favor dessa tese. A história brasileira não está a favor dessa tese. Na verdade, se a gente for olhar a nível mundial, nenhuma dessas regras sobrevive. Quando vem ali, não há ateus nas trincheiras. Né? Quando precisa, os caras vão lá e fazem. Né? Se você quer ter contas fiscais em ordem, acho que o caminho é outro. O caminho é menos uma questão das regras e muito mais uma questão daquilo que você faz para ter. Qual é a sua agenda de reformas? Aí a gente começa a discutir alguma coisa concreta. Né? Eu vejo ali o anúncio de regras fiscais, um novo regime fiscal, etc., etc., essa altura da campanha é boa. Assim, em bom português, é conversa para boi dormir. Né? É porque você não está preparado para enfrentar o problema, então você diz que vai enfrentar o problema lá na frente. O próprio teto de gastos era um projeto para estender um ajuste fiscal ao longo de 10 anos, agora você pretende colocar uma outra coisa lá que vai estender ainda mais o prazo do ajuste fiscal, não vai ser em 10, vai ser em 15, vai ser em 20, sei lá, e na prática você também não vai fazer nenhum ajuste fiscal. Você não vai fazer as reformas que são necessárias para fazer com que este regime fiscal se torne operacional. Então, é isso. Perdão pela sinceridade, às vezes brutal. Obrigado. Obrigada. Alexandre, em relação ainda falando de reformas e falando de aumentar a parte de receitas, o governo anterior falava muito em privatizações, principalmente da Petrobras. E a plataforma do atual governo, do governo eleito, era claramente ou é claramente contra a privatização da Petrobras, que, de uma certa forma, geraria receitas para justificar esse aumento de gasto público. O que você acha em relação a privatizações no atual governo Lula, no governo eleito Lula? Não, esse é um mato do qual seguramente nenhum coelho jamais sairá. Mas isso dito, mesmo que você pudesse
fazer a privatização da Petrobras. Isso te dá receita para 1 ano, para 2 anos, sei lá qual que é o valor daquilo que seria privatizado, mas não é um aumento recorrente de receita, né? Então, se você aumenta recorrentemente teus gastos e aí privatiza a Petrobras para bancar isso, vai te bancar 1 ou 2 anos, é mais ou menos o seguinte, né? Você está lá, você resolve alugar um apartamento muito mais caro, colocar teus filhos no San Nicolas, sei lá que diabo de escola é a mais cara de São Paulo agora, né? E o que você vai fazer? Nossa, eu vou vender o meu apartamento, né, para bancar. Quanto tempo isso? 2, 3 anos eu banco. Lá na frente eu vou ter problema. E é pouco isso, né? Então, em 2, 3 anos você volta a ter problema. O que nos traz para uma questão que eu não abordei, mas acho que é importante falar. Quer dizer, uma alternativa para você tentar aumentar impostos. Que alternativa que o Brasil sempre fez. Tá? Assim, o nosso ajuste fiscal de 99 foi feito essencialmente em base de aumento de receita. O ajuste fiscal que aconteceu ali em 2003, 2004, não foi pelo lado da despesa, foi pelo aumento da receita. Em parte porque se mudou PIS/COFINS, teve um aumento de receita que não foi trivial em cima disso, em parte porque os preços de commodities ajudaram, como tem ajudado agora esse ano, né? Então, tem essa possibilidade que vá se buscar um aumento de receita. Por onde? Não é pela reforma tributária proposta pelo Bernard Arnault, inclusive porque essa proposta de unificação, que é muito boa, diga-se de passagem, unificação dos impostos indiretos, num grande IVA, ela é ótima, mas, de qualquer forma, é um projeto que, pelo seu próprio desenho, é um projeto que precisa de um período longo de transição para ser implementado. Bernard Arnault, que é o formulador do projeto, fala em 10 anos, né, para você conseguir calibrar as alíquotas, etc. Tá? As alternativas, bom, ou aumenta já de cara de novo o PIS/COFINS, que entraria em conflito com a reforma tributária, ou vai se buscar outras formas, tributação de dividendos, né, a eliminação do juros sobre capital próprio, né? Então, há alternativas, não para o ano que vem, porque um aumento de impostos tem que respeitar o princípio da anualidade, né? Pelo menos imposto de renda, acho que não há escapatória a esse respeito. Se você é um aumento num ano, ele só começa a vigorar no seguinte. Até aí poderia acontecer, mas aí talvez pese um tanto o Congresso mais conservador e certamente também há consequências, né? Assim, mais imposto, né? Você pode imaginar que a nossa capacidade de crescimento fica ainda menor, sem dúvida, do que o que ela é. Então, as escolhas não são fáceis. Não são fáceis. Para o próximo governo. Parece um mato sem cachorro. Gabriel, falando agora da situação da Europa. Ontem, parece que a Rússia mandou 2 mísseis para a Polônia, atacou a Polônia, houve até algumas fatalidades, 2 mortes, se não me engano. E eu queria que hoje se falava no mercado que o Banco Central Europeu teria muito pouca massa de manobra para controlar a inflação com juros num continente que já vive uma recessão e cuja recessão deve se agravar agora, caso essa invasão da Polônia seja mesmo uma invasão. Como é que você vê essa situação aí da invasão da Ucrânia, agora o ataque à Polônia, em relação à situação econômica da Europa? E depois a gente passa a bola para o Alexandre, terminar antes de passar as perguntas aqui dos nossos participantes, falando se essa situação global de afrouxamento monetário vai ajudar psicologicamente o novo governo eleito Lula. Mas antes, Gabriel, queria que você comentasse um pouco a situação aí na Europa. Bom dia a todos. Eu acho que o incidente que a gente viu ontem é o risco que pode acontecer a qualquer momento, de repente você ter uma extensão desse conflito passando para alguns países da NATO, né? Por enquanto a gente viu que não é o caso, parece que foi um acidente, mas indica os riscos que nós temos numa guerra que
nós estamos acabando agora a primeira temporada, finalmente, com a retomada de Kherson, e eu gostaria, primeiramente, de atrair a atenção sobre o fato que, pela primeira vez, os russos fizeram uma coisa militarmente muito bem feita. O recuo de Kherson foi feito de uma maneira muito bem organizada, a gente sabe que isso é muito complicado. Eles conseguiram esconder toda a atividade deles, dos americanos, dos ucranianos. Eles pegaram a população com eles, foram embora com a população, eles destruíram tudo que podiam destruir dentro da cidade e, basicamente, entregaram de volta aos ucranianos imóveis vazios. Isso quer dizer que hoje eles estão começando finalmente a tomar essa guerra não como uma operação especial, mas como uma verdadeira guerra e ser mais sérios. Isso significa que quando a segunda temporada vai começar no final do inverno europeu, em fevereiro, março, abril, a gente pode esperar um grande ataque dos russos tentando retomar a iniciativa. O russo está ferido, ele vai tentar mostrar que ele é capaz de poder realmente fazer e machucar muito. Até lá vai ter muita batida em cima dos ucranianos. A gente viu todos esses mísseis caindo em cima da Ucrânia. Isso vai continuar e a coisa vai ficar mais preta o ano que vem. Eles vão tentar impedir a Europa de fazer o que ela conseguiu fazer esse ano, de aumentar os estoques de gás, ou ter suficientes estoques de gás no começo do nosso inverno 23-24. E com isso, nós estamos numa situação que hoje é uma coisa que não acabou. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, mas nós estamos do jeito que nós estamos indo, vai ter uma temporada, infelizmente, 3, vai ter uma temporada 4. E em relação a essa situação, isso significa que as despesas militares aqui na Europa vão continuar muito. Elas vão continuar, elas vão aumentando. Essa guerra aqui na Europa é muito mais revolucionária do que foi o caso do Covid. O Covid finalmente não vai mudar muito, não mudou muito a maneira de as pessoas de viverem. A guerra sim, porque finalmente a Europa, que achava que ela estava fora do mundo, que ela podia estar numa espécie de paz e que ninguém ia fazer nada contra ela, hoje ela está descobrindo que ela está dentro do mundo e que eventos também acontecem aqui. Então você vai ter uma situação em que já por causa do Covid os governos estavam acostumados a gastar e agora com essa guerra você vai ter que fortemente aumentar as despesas militares. Aumentando despesas militares, isso não vai ser feito ao detrimento de despesas sociais, outra coisa. Isso quer dizer que o déficit vai aumentar. E até num país como o nosso, aqui na Suíça, que sempre foi considerado um país muito sério, o governo está reclamando muito dos nossos deputados, que estão começando a votar planos após planos, com números muito altos, porque eles ficaram acostumados agora com o Covid, tem números muito altos, e que eles estão gastando muito mais dinheiro do que deveriam gastar. O governo está bravo com eles, mas ele não pode impedir aqui os nossos deputados também de fazer isso. Então, nós estamos hoje numa fase nova, que é uma fase de despesas públicas que vão ficar muito mais altas. Eu acho que a situação não é só no Brasil. Isso significa que nós vamos ter mais inflação aí pela frente. Os mercados estão muito otimistas com o fato que a inflação caiu um pouquinho nos Estados Unidos, que maravilha, caiu de 0,1%, 0,2%, ainda estamos a níveis muito altos, né? E, por enquanto, os governos consideram que o risco maior é de desagradar a população do que tentar impedir uma subida da inflação, né? Então, acho que, desse ponto de vista, no mundo todo, a regra do jogo mudou. Nós tivemos 30 anos, 35 anos de queda de taxa de juros, e agora, provavelmente, nós começamos agora uma fase de uma década ou duas de alta de taxa de juros. Obrigada. Eu acho que o Gabriel já até respondeu aí que um ambiente global, psicológico, é bom para essa irresponsabilidade fiscal do novo governo. Então, eu vou passar para as duas perguntas aqui dos participantes. Bom dia, gostaria de saber o risco sobre o boato de confisco de aplicações. Existe algum meio de blindagem, Alexandre? Isso é boato. Inclusive, tudo bem, a gente já acabei de falar que é muito fácil mudar a Constituição, mas ainda assim você precisaria, você não consegue fazer isso na calada da noite, né, com uma medida provisória, algo do gênero. Assim, fazer isso é basicamente pedir um ataque especulativo em massa. Não, eu acho que é pouquíssimo provável. Não compro esse tipo de coisa. E respondendo pela casa, pela Portugal, que a pergunta foi ampla, não foi só para o Alexandre, nós também acreditamos que as nossas instituições estão muito fortes
já foram colocadas à prova e vão continuar fortes. Mas aí vem a segunda pergunta. Com esse país dividido, 50%, 50%, o que difere, o que é diferente entre esse atual governo Lula e o último governo Dilma? Seria o Banco Central independente que vai segurar com o freio dos juros essa irresponsabilidade que vai causar a inflação? O que seria diferente? O que você vê que não poderia levar a um impeachment desse governo, uma vez que a popularidade dele, pelo menos, não ultrapassa 50% dos brasileiros? Vamos lá. Certamente o Banco Central é uma diferença. Lembrar, o Banco Central do governo Dilma era um Banco Central submisso, né, às vontades do Poder Executivo. Não por acaso a gente teve aquela aceleração muito rápida na verdade, aceleração que teve uma manifestação mais rápida. A gente tinha tensões inflacionárias ao longo de todo o primeiro governo Dilma, que foram varridas para baixo do tapete, só ficaram mais claras ali quando a gente tirou os controles de preços, né? Mas certamente é uma diferença, né? Uma outra diferença com relação ao segundo governo Dilma é que, segundo o governo Dilma, bem ou mal, quer dizer, mais para mal do que para bem, colocou lá o Joaquim. O Joaquim tinha um projeto de reconquistar alguma estabilidade fiscal. Ele foi com um Congresso que não tinha menor, como ele falou, o Congresso nunca tem a menor vontade de fazer nenhum ajuste fiscal, né? Não vejo que esse governo vá passar pelo mesmo problema, tá? Então, lá atrás, o Congresso foi, de fato, um obstáculo a qualquer tentativa de ajuste fiscal. E merecido, diga-se de passagem, porque, enfim, era basicamente a reeleição de um governo que não mostrou nenhum comprometimento por essa área, particularmente quando precisava ser reeleito, e depois lá na frente foi tentar fazer um 180. Né? O atual, o governo eleito agora, não tem nenhum compromisso nesse sentido. Então, isso, eu já falei, o Congresso não vai ser uma dificuldade para um governo que não quer fazer um ajuste fiscal. Tá? Agora, questão de impeachment, aí já realmente entra numa seara que não é a minha. Quer dizer, minha opinião aqui vale exatamente a de qualquer pessoa que está nesse call, basicamente é um amador interessado. Eu acho difícil, complicado, porque assim, aconteceu no caso do governo Dilma, porque ali tinha uma pessoa que, enfim, não tinha a menor capacitação para a coisa. O presidente Lula, a gente pode não gostar dele, pode ter restrições seríssimas, etc., mas não é, assim, do ponto de vista de articulação política, ele não é a Dilma. Né? Um cara ao contrário, muito hábil. Muito ao contrário, né? Muito mais hábil do que o nosso atual presidente, por exemplo. Né? Então, eu acho assim, eu não contaria com essa hipótese a zero de jogo. O Centrão, a gente já viu, o Centrão ele te ameaça até a hora que ele vai compor. E é uma questão do que você vai dar em troca. Né? Então, sem dúvida. Eu não vejo isso acontecendo, não. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte, eu vou engatar essa pergunta com uma outra. Alexandre, você falou que o nome do ministro não é algo tão importante, mas sim o conjunto da obra. Mas por que o mercado quer tanto um nome para a Fazenda? Ele está tentando se enganar? O que você acha da solução da Fazenda com o liberal e planejamento, com alguém do PT ou o contrário? Assim, minha resposta, sim, o mercado quer se enganar. Né? É uma coisa assim, é engraçado, né? Como certas pessoas reclamam do mercado, mas assim, a coisa que o mercado financeiro mais gosta é se enganar. Né? Por isso que de vez em quando ele tem esses surtos. Acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Assim, minha visão aqui, 95% dos
gestores de mercado, sabem fazer uma coisa e uma coisa só. Kit Brasil. Ele sabe dar pré, comprar bolsa e vender dólar. Kit Brasil, exatamente. Kit Brasil, sabe fazer isso. Para o Kit Brasil dar certo, você precisa que o país dê certo, você precisa ter ali, o juro vai cair, precisa que o dólar caia e precisa, né, e essas duas coisas fazem com que a bolsa suba. Então assim, é que nem um náufrago, ele se agarra a qualquer tábua que for jogada no mar, né? Mesmo quando aquilo não é uma tábua, aquilo é um cano de chumbo. Né? Então, mas, o Lula está, desde o começo do ano, falando as barbaridades que ele fala. Mas ele está falando só para ganhar a eleição. Né? Aí, na véspera da eleição, ele vai lá e soltou também, ele precisava supostamente, está no segundo turno, precisava supostamente falar coisas para ganhar o apoio daqueles que estavam indecisos, o centro, etc. Ele tinha todos os incentivos para dizer que não, fica tranquilo, senta que o leão é manso. Ele não falou senta que o leão é manso. As declarações que ele deu no dia que ele chorou são, sem lágrimas à parte, exatamente aquilo que saiu naquele documento publicado à véspera da eleição, que a estabilidade fiscal não pode entrar no lugar da responsabilidade social. Ele já falou, ele deu todas as dicas. Agora, os caras se aferram a qualquer... Então, a ideia não vai ser o Henrique que vai ser o ministro da Fazenda. Vocês estão malucos. Ele já disse que não vai ser o Henrique. Né? Por que vocês acham? Não, porque ele fez isso no primeiro mandato dele. A situação de primeiro mandato dele era totalmente diferente. O primeiro mandato, ele herdou uma casa em ordem. O que ele tinha que fazer era não balançar o barco. Mas o Lula é um pragmático. Então, aliás, saiu até um artigo da minha amiga Zena no Brasil Journal, recomendo que leiam. O pragmatismo do Lula é um pragmatismo míope, um pragmatismo de curto prazo. É um pragmatismo assim, qual o caminho de menor resistência para ter o máximo dividendo político? Em 2003, ele chegou, como é que estão as contas públicas? Estão em ordem. E, a propósito, tem um aumento de imposto que vai acontecer, que é a mudança da PIS/COFINS supostamente para um regime de valor adicionado. Primeiro PIS, depois a COFINS. Né? Isso vai trazer um baita aumento de receita. Então, a gente não faz nada. Isso aqui é um caminho mais fácil. Aqui não, você pegou um orçamento, não vou falar a palavra, mas é um orçamento estragado. Né? Mas como é que você faz para consertar um orçamento estragado? Você poderia gastar seu capital político para tentar torná-lo não estragado. Então, não, eu vou fingir que ele não está estragado, porque é aquela história, ele não passa no buraco, ao invés de eu reduzir o orçamento, eu vou aumentar o buraco. É isso. Aliás, aumentar o buraco é uma metáfora própria, porque a gente vai sair de um déficit projetado de 0,6 para um déficit projetado, sabe-se lá quanto, 2% do PIB. Então, eu olho para isso, acho que as pessoas se enganam. Então, elas querem muito que venha um nome que seja o avalista. Não, se tiver um cara, esse cara aqui é o avalista. A melhor comparação que eu acho é a seguinte, quando a Dilma indicou o Joaquim para ser ministro da Fazenda, quer dizer, tirou o Manteiga. Bom, tirar o Manteiga é uma vantagem em qualquer ocasião. Né? Falou, mas agora vai vir Joaquim. Pô, Joaquim é um super-homem, Joaquim é Deus. Joaquim vai resolver todos os nossos problemas. Pô, o Joaquim foi operado a 0 de jogo e em 8, 9 meses ele estava fora do cargo. Sim. Então, assim, a ideia de que você vai ter um novo Joaquim, enfim, deixa os caras se enganarem. Fazer o quê? Não, nesse meio tempo... não vou contar, eu ia contar uma piada, mas ela acho que não é apropriada para o caso. Mas tem a ver, de alguma forma, com o mercado financeiro. Depois eu conto em petit comité aqui. Ok. E respondendo à pergunta de alguém que pergunta sobre as alternativas de investimentos nesse momento, a Portugal Family Office se coloca claramente nos 5% que não compram facilmente o Kit Brasil. Então, sei, por isso que eu falei aqui. Disso, e é por isso que ele é nosso conselheiro, que já faz muito tempo que a gente diz que dólar próximo de 5, ou ainda melhor, abaixo de 5, é ponto de compra para dólar. Todas as famílias deveriam ter um percentual dos seus recursos lá fora
investidos fora de risco Brasil, e é isso que a gente aconselha de novo a quem está nos ouvindo. E aproveitar lá fora hoje esse universo que o Gabriel acabou de mencionar de juros altos, ou seja, vamos ganhar dinheiro com renda fixa, finalmente lá fora, e sair da volatilidade dos mercados acionários por algum tempo. Aqui no Brasil, nós não vamos arriscar a uma tábua de salvação, seja ela Henrique Meirelles, seja ela Pércio Arida, porque a gente sabe que esse governo eleito vai gastar mais do que pode, vai aumentar a demanda, vai aumentar a inflação, e o Banco Central, que é independente até 2024, vai segurar a onda com os juros. Então, por que nós não vamos surfar nesse almoço de graça que são os juros? A casa acredita no CDI+. Vamos ganhar CDI mais um pouquinho. Para quê que eu vou correr risco hoje, sabendo de tudo isso que o Alexandre mostrou de forma tão lúcida? E, de novo, então o dólar, a cada anúncio que for feito, vai haver um estresse? Eu espero esse estresse baixar e vou me posicionando em dólar fora do país, porque não acreditamos também em nenhum golpe, não acreditamos nisso, mas qualquer que seja o bloqueio e a dificuldade que se crie para mandar dólares para fora, o momento é agora, que o mercado ainda não está tão estressado. Lembrando sempre que existe só uma porta de saída. Quando o problema acontece, a porta fica muito estreita, a bolsa cai drasticamente, o dólar sobe de uma hora para outra, e aí nós aqui da casa vamos falar, agora não é a hora de fazer nada. Nós não nos movimentamos dessa forma, nós nos movimentamos com planejamento. E nós acreditamos, independentemente do governo Lula ou não, em que toda família tem que ter um percentual de recursos em dólar e fora do Brasil, fora do território brasileiro. Então, a gente não se coloca nesses 95% e continuamos fazendo as recomendações de sempre. Brasil, surfar os juros, CDI+. Lá fora, surfar os juros em dólar, a moeda mais desejada do mundo. Então, é isso. Queria agradecer ao Alexandre Schwartzman, ao Gabriel Safdie, ao Arnaldo Silva e a todos vocês que estiveram hoje aqui conosco. Espero poder ter respondido as suas perguntas. Se não deu, acabou o nosso tempo por hoje, mas eu acho que não tinha mais nenhuma pergunta. Queria deixar aqui meu abraço. Esse eu acho que é o último call do ano, mas com certeza em 2023 estaremos juntos aqui com o Alexandre Schwartzman. Um abraço para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Até logo a todos.